Olá, pessoal do Café com Leitura e você. Vamos dando sequência ao livro O Poder da Presença, continuando ainda o capítulo número 1. Por exemplo, as pessoas podem tentar impor uma imagem positiva de si aos entrevistadores, aproveitando todas as oportunidades para declamar uma história sobre suas realizações ou sorrindo e fazendo contato visual frequente. O retorno dessas abordagens de controle da impressão costuma ser baixo, especialmente em entrevistas longas ou estruturadas e com entrevistadores bem treinados. Quanto mais os candidatos tentam controlar a impressão que passam, quanto mais táticas empregam, mais os entrevistadores começam a enxergá-los como falsos e manipuladores, o que, em última análise, não ajuda a obter o emprego. Mas isso não se aplica apenas à pessoa que está ali para ser avaliada. Lembre-se de que em todas as interações, ambas as partes estão julgando e ambas estão sendo julgadas. Em entrevistas de emprego, a maioria de nós pensa no candidato como único objeto de avaliação. Mas candidatos também avaliam seus entrevistadores. Isso ocorre, em parte, porque automaticamente formamos uma impressão de cada pessoa com quem interagimos. Mas existe também um motivo prático. O entrevistador representa a empresa, portanto, o candidato o examina em busca de informações úteis. Como resultado, os entrevistadores com frequência vendem a si e suas empresas no esforço de se adaptarem ao que pensam que os candidatos querem ouvir. Em um estudo recente, os professores de comportamento organizacional Carson Moore e Dan Cable quiseram saber se o desejo dos entrevistadores de tornar suas empresas e eles mesmos atraentes aos candidatos a emprego, em oposição ao desejo de avaliar objetivamente a contratar, se isso afetaria a qualidade das avaliações e dos processos seletivos. Numa combinação de estudos de laboratório e de campo, eles descobriram que quanto mais os entrevistadores se concentravam em atrair candidatos, ou seja, quanto mais queriam ser apreciados, menos cuidadosos eram em selecionar profissionais que se saíam bem depois de contratados, em termos de desempenho, comportamento e adequação aos valores básicos. A lição é: concentre-se menos na impressão que está passando aos outros e mais na impressão que está dando a si mesmo. Essa última serve à primeira, um fenômeno que deverá ficar cada vez mais nítido ao longo deste livro. Eles são agressivos e energéticos demais, talvez um pouco impositivos. Isso demonstra uma postura defensiva. Não espero que tenham todas as respostas. Na verdade, não quero que tenham todas as respostas. Infelizmente, confiança costuma ser confundida com petulância. Como os entrevistadores com quem conversei deixaram claro, confiança verdadeira não equivale a fé cega numa ideia. Se as pessoas realmente acreditam no valor e no potencial de um projeto, vão querer corrigir suas falhas e torná-las ainda melhor. Elas o enxergam de maneira precisa, reconhecendo as suas virtudes e fraquezas. Seu objetivo não é impô-lo a ninguém, mas ajudar os outros a vê-lo com clareza, de modo que também possam desenvolvê-lo. A confiança genuína advém de um amor verdadeiro e leva ao comprometimento de longo prazo com o crescimento. A falsa confiança advém da paixão desesperada e leva a relacionamentos anômalos, decepção e frustração. A leitura complexa sobre autoestima poderia lançar mais luz sobre essa ideia. Antes consideradas o antídoto para todos os males da sociedade, as intervenções que visam melhorar a autoestima perderam popularidade nos últimos anos. Um dos motivos é a dificuldade de medir a autoestima com precisão. Algumas pessoas que alegam possuir uma autoimagem positiva de fato a têm, mas outras expressam algo conhecido como autoestima elevada frágil. Sua visão aparentemente positiva de si depende da contínua validação externa, uma autoimagem baseada menos na realidade e mais na autoilusão. Elas são intolerantes com pessoas e feedbacks que possuem desafiar sua frágil opinião positiva de si mesmas.
Embora pareçam confiantes em determinados aspectos, pessoas com autoestima elevada, frágil, logo se tornam defensivas e desdenhosas diante de situações e pessoas que consideram ameaçadoras. Por outro lado, a fonte da autoestima elevada, segura, é interior. Não necessita de avaliação externa para prosperar e nem desmorona ao primeiro sinal de ameaça. Pessoas com uma firme noção de valor próprio refletem tal sensação mediante maneiras saudáveis e eficazes de lidar com desafios e relacionamentos, tornando-os mais resistentes e mais abertos. Embora autoestima e autoconfiança não sejam sinônimos, com certeza compartilham características. Uma pessoa realmente confiante não demonstra arrogância, que não passa de uma cortina de fumaça para a insegurança. Uma pessoa confiante, que conhece a própria identidade, acredita nela. Carrega ferramentas, não armas. Uma pessoa confiante não precisa superar ninguém. Ela pode estar presente para os outros, ouvir seus pontos de vista e integrá-los de modo a criar valor para todos. A verdadeira crença em si mesmo e nas próprias ideias dá firmeza e afasta as ameaças. Não importa se estão um pouco tensos. Eles estão fazendo algo grandioso, algo que é importante para eles. Por isso faz sentido estarem nervosos. Quando nos importamos profundamente com algo, apresentá-lo a uma pessoa cujo feedback valorizamos pode nos deixar apreensivos. Podemos estar confiantes e, ao mesmo tempo, um pouco ansiosos. Em situações desafiadoras, uma dose moderada e controlável de nervosismo talvez seja adaptativa, no sentido evolucionário. Mantém-nos alertas ao perigo real e indica respeito. Um pouco de preocupação nos deixa alertas para as coisas reais que estão dando errado e nos ajuda a impedir desastres. Certo nervosismo pode até sinalizar paixão para os outros. Afinal, você não ficaria apreensivo se o que expõe não fosse importante. E não dá para vender facilmente sua ideia a um investidor ou cliente se não estiver claro que você se preocupa profundamente com seu sucesso. Portanto, não se deixe iludir pela ideia de que precisa dar um jeito de apagar magicamente todos os sinais de nervosismo. Tentar se forçar a ficar calmo não ajudará a se tornar presente. Dito isso, a ansiedade persistente pode nos desgastar e interferir na concentração. O que você precisa fazer é evitar se apegar à sua apreensão. Apenas tenha ciência dela e vá em frente. A ansiedade se instala e se torna destrutiva quando começamos a ficar ansiosos com o próprio estado de ansiedade. Paradoxalmente, a ansiedade também nos torna mais autocentrados. Já que estamos muito ansiosos, ficamos obcecados conosco e com o que os outros pensam de nós. A presença se manifesta como confiança sem arrogância. O eu sincrônico. Presença é quando todos os seus sentidos coincidem. Majid, dos Emirados Árabes Unidos. Praticamente todas as teorias sobre o seu autêntico e, por extensão, sobre a presença, requerem certo grau de alinhamento, sincronia, como eu chamarei. Para você sentir-se realmente presente, os diferentes elementos do eu, emoções, pensamentos, expressões físicas e faciais, comportamentos, precisam estar em harmonia. Se nossas atitudes não forem coerentes com nossos valores, não nos sentiremos fiéis a nós mesmos. Se nossas emoções não se refletirem em nossas expressões físicas, não nos sentiremos genuínos. Carl Jung acreditava que o processo mais importante no desenvolvimento humano era integrar as diferentes partes do eu, o consciente com o inconsciente, o disposicional com o experimental, o congruente com o incongruente. Ele chamou esse processo constante de individuação. Em última análise, demonstrou Jung, a individuação pode colocá-lo cara a cara com sua verdadeira personalidade, um processo que ele acreditava possuir um profundo efeito terapêutico, tanto psicológica quanto fisicamente. Através da individuação, disse ele,
as pessoas se tornam harmoniosas, calmas, maduras e responsáveis. Na psicoterapia analítica junguiana, a individuação é a meta. Quando atingimos esse alinhamento psicológico interno, aproximamo-nos do estado de presença. Essa é a nossa meta. Quando estamos realmente presentes no momento desafiador, nossa comunicação verbal e não verbal flui. Não estamos num estado mental confuso, tal como eu, naquela malfadada viagem de elevador, analisando simultaneamente o que achamos que os outros pensam de nós, o que dissemos um minuto atrás e o que achamos que pensarão de nós quando partirmos, tudo isso enquanto tentamos freneticamente ajustar o que estamos dizendo e fazendo para aparentar o que achamos que os outros querem ver em nós. Em geral, nossas palavras são relativamente fáceis de controlar. Conseguimos evocar as expressões e os termos que estudamos e ensaiamos no espelho. É bem mais difícil e talvez impossível controlar o restante de nosso maquinário de comunicação, o que o nosso rosto, corpo e nossa conduta em geral informam ao mundo. E esses outros aspectos não verbais importam, e muito. Estou convencida de que não foi a palavra que veio primeiro, mas o gesto, declarou a grande bailarina Maya Plisetskaya. Um gesto é compreendido por todos. Você não precisa de mais nada, de nenhuma palavra. Embora alguns gestos sejam característicos de determinada cultura, ela estava certa. Muitos são, de fato, universalmente reconhecidos, independentemente do idioma falado. Quando estamos exprimindo uma emoção genuína, nossos sinais não verbais tendem a seguir padrões previsíveis. Os principais testes da universalidade das expressões, das emoções, foram conduzidos pelo pesquisador pioneiro Paul Ekman, que vem estudando as emoções por mais de 50 anos, juntamente com os psicólogos Carol Izard e Wallace Friesen, viajando ao redor do mundo e visitando lugares como Bornéu e Papua Nova Guiné. Eles descobriram que pessoas com toda parte de culturas letradas ou semiletradas mostravam um alto grau de reconhecimento de expressões faciais. Em outras palavras, não precisamos da linguagem verbal para interpretar as expressões do outro. É verdade. Bem, pessoal, obrigada por estar aí me ouvindo até agora. E peço a você que ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva agora, clica no sininho para você ser notificado toda vez que a gente subir um novo vídeo. E vejo você no próximo vídeo, continuação ainda do capítulo número 1. Até lá!